Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O tema da nossa aula hoje é nomenclatura de derivados do benzeno. E para começar o tema aromaticidade, vamos falar um pouquinho o porquê do nome, né? Compostos aromáticos. Muitas moléculas extraídas de algumas plantas, né, como o anetol, extraído do extrato da erva doce, a vanilina, né, extraído, princípio ativo da baunilha, o eugenol, encontrado no óleo de cravo da Índia. Então, várias dessas substâncias, elas apresentam um odor característico, um aroma característico, né? Então, essa palavra compostos aromáticos advém dessa característica de muitas moléculas terem um aroma, né? E depois, com o reconhecimento das estruturas orgânicas, avaliou-se, né, que todas elas, né, foi encontrado que todas elas apresentaram em comum a estrutura aqui do anel benzênico. E aí, essas moléculas, né, que tinham essa característica em comum, ficaram conhecidas como compostos aromáticos, certo? Mas naquele tempo, né, não existiam os equipamentos de determinação, de caracterização de moléculas orgânicas e algumas inconsistências, né? Por exemplo, o mentol, que apresentava um aroma característico, mas não apresentava o anel benzênico, certo? Muito bem, gente. Isso antigamente, né? Hoje em dia, a gente sabe que várias moléculas que apresentam o anel benzênico não está relacionado ao aroma, né? Mas mesmo assim, elas são classificadas como compostos aromáticos, né? Isso pelo passado, né? Pela história de como foi classificadas as primeiras, né, moléculas desta classe, certo? Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho também do alcatrão da hulha, tá? O alcatrão, ele é uma das principais fontes de compostos benzenoides, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. O alcatrão, na verdade, ele é um líquido escuro, né, viscoso, obtido do carvão. Quando o carvão é enfornado a altas temperaturas, que variam de 900 até 1000 graus Celsius, os vapores, né, ele libera alguns vapores, que depois esses vapores são condensados e aí dá origem a esse alcatrão, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, como benzeno, tolueno, xileno, indeno, né? E muitas dessas moléculas, gente, são altamente cancerígenas, certo? Elas estão presentes também no carvão, né? O carvão em alta temperatura, ele libera, né, essas substâncias, algumas dessas substâncias. Bom, vamos falar então um pouquinho da nomenclatura aqui, desses derivados, e a gente percebe aqui, gente, que algumas moléculas, elas apresentam um nome específico, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o metil e o benzeno. Poderia chamar essa molécula de metilbenzeno, mas tem um nome para designar, né, essa molécula como um todo, então, tolueno. Assim, quando tem uma hidroxila e o benzeno poderia ser chamado hidroxibenzeno, mas tem um outro nome chamado fenol, e assim por diante, certo? Ácido benzeno sulfônico, benzaldeído, anilina, e aí, com o tempo, né, trabalhando com essas moléculas, aparecendo nos exercícios, nos textos, as principais a gente vai memorizando, não precisa se preocupar, né, com decorar esses nomes. Duas ramificações bem conhecidas, que são derivadas do benzeno, é o fenil e o benzil, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, né? Considerando o benzeno como uma ramificação, tá? Ele vai ser chamado fenil. Então, aqui a gente tem o 2-fenil, 2-buteno. Aqui a gente tem o 2-fenil-heptano, correto? E um outro exemplo é o benzil. A diferença é que o benzil tem um grupo CH2, né, ligado ao benzeno. Então, aqui nós temos, por exemplo, cloreto de benzila, tá? Nesse exemplo aqui de cima, se a gente tivesse um CH2 entre o anel
e a cadeia principal, nós chamaríamos de 2-benzilheptano, correto? Então, a única diferença é um CH2 a mais aqui ligado ao benzeno, tá? Muito bem. Quando nós temos o benzeno dissubstituído, então nós falamos dos monossubstituídos, né? Que abstrai um hidrogênio e é adicionado um outro grupo. O dissubstituído é a retirada de 2 hidrogênios para colocar 2 outros grupos, certo? Então, a distância relativa de um grupo com o outro, né, a gente vai ter uma designação específica. Se eles forem exatamente vizinhos, né, então a gente tem a designação orto, tá? Eles são adjacentes, né, um do ladinho do outro. Se espaçar um, ele tiver, por exemplo, 1, 2, 3, estiver no 1 e no 3, a gente já tem a configuração meta. E para é se a gente tem uma no 1, salta o 2 e o 3 e o outro no 4, correto? Então, a gente já tem designação para. Então, essa é para distância relativa de um grupo com o outro. Então, vamos ver aqui, olha. Como exemplos, tá? O cloro e o iodo. Qual que é a distância que eles estão um do outro? Então, nós temos orto, meta e para, né? Então, aqui, a distância, então, nós temos aqui, vocês podem guardar, ó, orto, meta e para. 1, 2, 1, 3 e 1, 4, correto? Então, essa distância aqui, a gente tem a posição 1, 2, 3. Então, esse aqui é o meta, ok? Então, tanto eu posso colocar um cloro, 3 iodo, benzeno, ou eu posso substituir essa numeração pela palavrinha meta, ok? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou começar a numeração, por exemplo, aqui no bromo, né, por ordem alfabética, 1, 2, 3. Eles têm a mesma distância relativa, só tá virada a molécula daqui com aqui, ó. Né? Mas é a mesma distância relativa, então também é meta. Já aqui, veja, posição, né? Vamos dizer aqui, 1, 2, 3, 4. Já é uma distância maior, né? A posição 1, 4. Então, recebe o nome de para. Certinho, gente? Muito bem. Outros exemplos, né? Nesses exemplos aqui, as moléculas, elas apresentam nomes específicos também, tá? Só que agora com 2 substituintes. Então, eu poderia chamar essa molécula aqui, ó, por exemplo, 1-amino, 2-metil-benzeno. Mas ela toda, ela recebe o nome de toluidina, tá? A posição 1, 2 foi substituída pela palavrinha orto, né? Lembre-se, orto, meta e para. 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Depois, aqui nós temos a posição 1, 3, o meta, né? Essa molécula poderia ser chamada de 1,3 dimetilbenzeno, mas ela toda recebe o nome de xileno, ok? E por último, aqui nós temos o cresol, é o paracresol, porque está na posição 1, 4. Certinho, pessoal? Essas designações orto, meta e para são importantes. Então, foi mesmo só uma pincelada, né? Para relembrar a nomenclatura dos compostos aromáticos. Até já!